Sejam muitíssimo bem-vindos, frequentadores do Boteco do Flamengo. Não, você não está no canal errado, é aqui mesmo, Boteco do Flamengo. Eu achei esta curiosidade no quarto do meu filho, uma blusa que eu comprei para ele uma vez que eu fui a algum jogo do Flamengo lá em Pernambuco, não sei contra quem, lá em Recife. É uma blusa do Ibis, né? Bacana, né? A blusa do Ibis. Ibis que tem um dos perfis, quem tem Twitter e não segue o Ibis lá no Twitter, por favor, siga, porque é muito engraçado. Eles sacaneiam time que tá em má fase, né? O time tá perdendo pra caramba. Aí o Twitter oficial lá do clube pode assim, que tal marcar um jogo contra a gente? Um momento. Eu ia espirrar, mas passou. Quem sabe marcar um jogo contra a gente? E outras coisas, tem muita coisa maneira lá no perfil do Ibis no Twitter. Quem não segue, por favor, sirva. E é bonita essa blusa, né? Acho maneira essa blusa preto e vermelho listrada assim, acho legal. Se por acaso faz uma assim do Flamengo, ninguém ia morrer, né? Fugiu as tradições! Eu não sei, mas o pessoal quer manter a tradição, mas quer blusa com novo modelo, mas não pode mudar as coisas que estão. E aí, né, quer inovação, é bizarro. Mas enfim, a norma é reclamar. Começando com isso não, porque agora eu já comecei falando outra coisa que não estava no roteiro, motivo maior pelo qual a porra dos vídeos duram horas. Um abraço para Renato Rocha, novo frequentador do Boteco, que é lá do México, arriba México. Bacana, participou aí nos comentários. Abração, muito bom saber que a filial pobre e sem glamour do Boteco atrai as atenções de rubro-negros espalhados aí ao redor do planeta. Tem outros países também, tem o Analytics lá do canal, lá no YouTube, aí tem, tudo bem, 0, não sei quantos por cento. Obviamente a maioria dos acessos é do Brasil, mas tem lá Grã-Bretanha, Estados Unidos. Alguém dos Estados Unidos até já comentou aqui alguma vez no YouTube. México agora, e tem outros países lá, agora eu esqueci, mas eu vou dar uma olhada lá e falar todos os países nos quais o Boteco, não são muitos não, são uns 5 ou 6, nos quais o Boteco tem acesso de rubro-negros espalhados por todo o planeta. Então um abraço, Renato Rocha, arriba! Bom, temos o Flamengo e São Paulo hoje, sem Geovânio, porque o pessoal da pastelaria lá se enrolou lá preparando os pastéis e não conseguiu mais uma vez, nem falar, porque chinês, o povo oriental é eficiente, não sei o que. Porra, tem que mandar uma merda no papel, os caras não mandam. Vamos ver se eles mandam a tempo do Geovânio poder ficar no banco ou estrear agora na quarta-feira, naquele jogo contra o Palestino, nossos amigos do Palestino do Chile, né, se não me engano, né? Nos eliminaram no ano passado. Vamos ver se eles acertam isso para quarta ou, na pior das hipóteses, para sábado no jogo contra o Vasco. Senão a gente já pode abrir uma crise diplomática contra a chinesada também. Vamos dizer que o Santos esteja fazendo alguma coisa nos bastidores para encruar, né? Fica mandando papel lá para os chineses, assustando os caras e tal. O que nós temos? Um comentário de Cartola, calma, não é. Tem comentário do Cartola que eu falo pra sair porque é muito específico, né, a colocação da liga, mas tem uns que são curiosidades gerais. Eu lembro que eu comentei um tempo atrás aqui, do maluco lá do interior do Espírito Santo, que foi o líder, foi o campeão da rodada, né, não na Liga do Boteco, no geral, e ele é Flamengo e não botou ninguém do Flamengo. E aí eu falei que isso não pode, porque isso é uma traição do caralho. Aí na rodada 7, eu não sei também porque demora tanta apuração disso. Geralmente a gente tá na rodada 11 e essa semana saiu quem ganhou a rodada 7. Acho que o pessoal lá do Cartola deve ficar paranoico, né? Fazendo tudo direitinho para ver se não fez nada errado, calculando tudo de novo e tal. Mas enfim, Getúlio Maurício ganhou a rodada número 7 e é rubro-negro também. E aí, Getúlio Maurício, que é rubro-negro, ganhou a rodada 7 e escalou 7 do Flamengo naquela rodada, que se não me engano era o jogo contra a Ponte Preta. Escalou 7 e aí mitou totalmente, foi o campeão geral do país na rodada 7. E ele é do Rio de Janeiro mesmo, se não me engano, tem até a foto dele lá na matéria, ao lado da namorada do Maracanã, a Hortência. Diga-se de passagem, que fase vive a Hortência. Parabéns, Getúlio Maurício, não só pela premiação, como também pela atitude de entulhar a porra do time de jogador do Flamengo, e também pela Hortência, que realmente está numa fase que, meu Deus, meu Deus também é só uma forma de expressão, já que eu sou ateu, né? Mas tudo bem.
falar em nada, tem nada a ver que às vezes eu fico buscando não, né? Eu vejo um assunto aqui no roteiro e já puxo um gancho, esse aqui não tem nada de gancho, então não é falando nisso. Zé Ricardo em entrevista admitindo que em algum momento desses aí quase pediu demissão. Flá Twitter, foi por pouco, apesar de toda a pressão que vocês fazem, faltou isso, faltou só mais um pouquinho de pressão pro Zé Ricardo pedir demissão. Ele admitiu que em algum momento aí ele pensou seriamente em pedir demissão, mas depois ficou pensando, pô, por que eu vou desistir agora? Ficou imaginando, explicando pro filho que ele tinha desistido. A entrevista dele nesse trecho parece até um livro de autoajuda, mas tudo bem. E enfrentamos o São Paulo, que por falar em demissão, agora tem um gancho, eu juro que eu não arrumo um roteiro pensando nos ganchos, mas como eu fiz teatro e voltarei a fazer teatro em breve com a minha nobre esposa, então eu sou bom de improvisação, claro, um dos motivos pelo qual essa bosta desse canal não tem edição, eu ligo a porra da câmera e falo 10, 12, 15, 17, se precisar eu falo meia hora, sem precisar cortar, pausar, botar. Fica uma bosta, mas eu acho que fica natural. Como eu acho que fica um negócio legal, espontâneo, blá 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 blá. Então esse tem gancho. Por falar em demissão, enfrentamos o São Paulo, que Rogério Ceni vive uma pressão lá, porque foi eliminado no Paulista, Copa do Brasil, Sul-Americano, o começo do brasileiro tá uma merda, tá na beira, da zona de rebaixamento, e os números dele, em 36 jogos, são 14 vitórias, 13 empates e 9 derrotas. Tinha um auxiliar, eu nem sabia disso, só fiquei sabendo agora que o cara foi embora. Tinha um auxiliar do Rogério Ceni que era em inglês. E aí o cara jogou a toalha, não dá mais pra ele não, aí vazou. Mas o Rogério Ceni continua lá e tem uma cláusula maluca lá, que ele acertou com a diretoria, mas por conta, assim, eu não quero que, porque acho que esse ano tem eleição lá, eu não quero que quando troque a direção eu seja afastado por algum motivo político. Então parece que tem uma cláusula lá, que ele só pode ser afastado se em algum momento a média de aproveitamento dele ficar abaixo dos últimos 3 técnicos, se não me engano. Acho que não pode baixar de 48%. Que é uma cláusula... Não é que ele não pode ser demitido, ele pode ser demitido, mas se ele for demitido com uma média superior, acho que é 47 ou 48, aí a multa é maior, ele leva mais um dinheiro. É uma cláusula que só um louco, um alucinado pode fazer, mesmo porque essa média de 48 é uma bosta de média de aproveitamento, né? O aproveitamento dele no momento e que tá tudo uma merda, porque o time foi eliminado de tudo e ainda tá perto da zona de rebaixamento, é de 50,90. Precisa esperar chegar a 48. Assim, a administração de São Paulo, que já foi exemplo muito nesse país, tá um caos completo, né? Tem um detalhe curioso que eu até citei no texto lá na filial literária e glamurosa no Globoesporte.com, que assim, no álbum de figurinhas do Brasileirão, tinha 16 jogadores do São Paulo, né? Saiu o álbum do Brasileirão, que deve ter saído no comecinho do Brasileirão. A gente está na 12ª ou 11ª rodada, que agora eu não me lembro, e acho que é a 11ª, né? E daqueles jogadores que estão lá estampados, só 5 são titulares do time hoje. Quer dizer, é uma maluquice, um entra e sai do caralho, uma zona. O presidente já admitiu que o São Paulo hoje em dia não é mais exemplo de administração. E é engraçado ver como as coisas... É engraçado, aí tem o lado lá e o lado cá, né? É engraçado ver como no Flamengo, após décadas de administrações, no mínimo questionáveis, para não dizer das que foram muito além do questionáveis, hoje tem uma administração competente. Ai, Torinhas, filha da puta, ninguém porra, né? De futebol a gente não ganha porra nenhuma, né? A administração é competente, assim, se os títulos vão acabar vindo, mas se não vierem por esse caminho de administração, por um outro tipo de caminho de algumas administrações anteriores, aí é que eu acho que não vem de jeito nenhum e é pior, né? Porque, porra, a gente pode reclamar dos Smurfs são cabaço, entende porra de futebol, só pensa em dinheiro, exageram nisso, dinheiro é importante, mas também não é tudo. Hoje o Boteco está um livro de autoajuda só, mas também não é tudo. Mas a administração não tem como falar em patrocínio, receita, em venda. Tem algumas coisas moralmente no futebol que estão falhas, mas é a administração competente. E no São Paulo o caminho inverso, que é um clube que já foi um modelo de gestão. Eu lembro, não tem muito tempo, que eu lembro que eu li, um amigo meu falou que tinha um conhecido que trabalhava na administração de São Paulo e que lá era recorrente eles falarem que se um dia o Flamengo se organizasse minimamente, o Flamengo ia dominar a porra toda, né?
E que eles ficavam impressionados com a falta de organização. E hoje tudo inverteu, né? O Flamengo é um modelo administrativo. Calma que os títulos vêm, caralho. Calma, porra. E o São Paulo tá nessa merda, tá totalmente fodido. Falando em São Paulo e Flamengo, tem um negócio que eu observei e comentei lá na filial literária. Resultados do São Paulo no Campeonato Brasileiro. 3 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Certo? 3 vitórias, 1 empate, 6 derrotas. Resultado do Flamengo. 4 vitórias, 5 empates e 1 derrota. O número de vitórias é muito parecido. Assim, eu comentei lá, a gente amaldiçoou todos esses empates e também amaldiçoamos com razão também, porque os empates que nós conquistamos foram conquistados na base de um futebol reme-reme escroto. Mas, assim, que bom, né? Porque, assim, fez toda a diferença para o lugar onde a gente está na tabela e o lugar onde São Paulo está na tabela. São Paulo está lá em 16º. Eu nem sei, dá uma olhada aqui na tabela, se o São Paulo pode entrar na zona de rebaixamento hoje, essa rodada. Se eles perdem para a gente, eles continuam com 11, o Bahia tem 10 e o Bahia, se não me engano, tem o Bavi. O São Paulo pode entrar na zona de rebaixamento essa rodada se perder, basta eles perderem e o Bahia ganhar do Vitória, que não é um resultado totalmente estapafúrdio. O Vitória está como nesta porra. Bahia e Vitória está um em 17º e um em 18º. Quer dizer, uma grande chance do São Paulo entrar na zona de rebaixamento e tal. E o Flamengo está em 3º lugar e as campanhas são muito parecidas. E assim, se todos esses nossos empates, que pela falta de vontade, pela falta de atitude, pela putaria, deveria ter sido até derrota, né? Vamos admitir também, muito jogo aí desse que a gente empatou era patente, até perdido, fez toda a diferença para a colocação onde a gente está, uma colocação boa que está em 3º e os resultados continuam ajudando, né? Ontem o Palmeiras ganhou de 1-0 do Grêmio, se a gente ganha já se aproxima bem mais, e o Santos conseguiu empatar com o Atlético Goianiense, inclusive eu esqueci de anotar o nome, mas eu fui ofendido aqui, totalmente justo e injusto, né? Porque eu comentei no vídeo anterior que nem adiantava escalar o Vanderlei no Cartola porque era furada. Vamos ver o goleiro que eu botei, que eu nem lembro qual quanto deu. Mas alguém me xingou, parece que o Vanderlei fez 10,50. Então eu queria esclarecer uma coisa. Queridos sobrinhos do tio, frequentadores do Boteco do Flamengo, eu só me fodo no Cartola. Quando eu der assim, alguma sugestão aqui, façam o oposto, que tem uma grande possibilidade de vocês se darem bem. Eu só não fico mais constrangido com isso, porque o blog do campeão do Cartola lá continua uma draga, meu irmão. O maluco tem nos comentários. Vai lá, passa lá no blog do campeão do Cartola, que o blog é maneiro, o cara é maneiro, escreve legal, mas é que ele entrou numa coisa que o Cartola tem muito de sorte envolvida. Eu sei que o time dele tá se fudendo no bagulho, pai. Na última rodada fez 40 e pouco pontos. E aí nos comentários o nego fica, filha da puta, eu fui seguir tua opinião, a merda que deu, ó, o meu time como tá fudido. Inclusive com teorias conspiratórias, essa é boa, de que o cara tem aquele time, ó, tem aquele blog e dá aquelas dicas, mas que o time dele mesmo é outro e que no time dele ele tá mitando, fazendo 100, 200 pontos por rodada. É teoria conspiratória. Para que diabo o cara vai ter um espaço maneiro igual eu tenho lá no Globoesporte.com e vai sabotar o próprio espaço que tem? Tudo bem que aqueles textos que eu escrevo lá também às vezes são um pouco sabotados, que por lá também é uma bosta, né? Não. Eu acho maneiro o Boteco do Flamengo. Lá, meu talento para escrever é bem maior do que para falar. Quem frequenta as duas já deve ter percebido isso. Mas não dá pra agradar todo mundo. O cara teve um cara lá que passou lá no último texto e comentou lá. Sempre um texto de merda, sempre um texto fraco, uma porra dessa assim. Também não dá pra agradar todo mundo, vida que segue. Se ele leu até o final, muito obrigado pela presença no Boteco. Não se pode agradar todo mundo. O que nós temos mais? Bom, vou fazer um vídeo depois, até sugeriram aí. Foi lá no Facebook, alguém sugeriu, e agora eu esqueci o nome de quem sugeriu, mas depois eu falo, um vídeo sobre aquele coroa, quem não leu a matéria, lê, quando eu fizer o vídeo eu vou botar o link da matéria. Teve um ataque cardíaco, né, na manhã seguinte, após o Flamengo ser eliminado da Libertadores, e ele falou, pode ter sido alguma coisa por ali. Tudo bem que pelo livro na matéria tem até um histórico familiar lá, de ataques cardíacos e tal, mas é maneiro, a entrevista é maneira. Vou fazer... Não sei se dá um vídeo inteiro sobre aquilo. Dá, né? Porque eu também já pensei que eu tinha um medo disso, de no futuro, um dia, um cardiologista dizer que não pode mais assistir o jogo do Flamengo. Aí,
pra quê? Ele até mesmo fala na matéria, se não pudesse jogo Flamengo, então não precisa viver, né? Vai fazer o quê? Mas aí quando eu fizer ou vídeo específico sobre esse assunto ou comentar em algum vídeo, aí eu vou botar o link da matéria, mas cata aí, foi recente, foi ontem ou anteontem, vai achar fácil. Lá no Globoesporte.com, o melhor lugar onde você pode acessar todas as notícias do seu clube, seja ele qual for. Lá no GE o título do texto de ontem é Muralha e Ataque. Eu estava me referindo à muralha. Eu juro que eu pensei primeiro no título e depois lembrei que existiu muralha. A muralha que eu digo é as nossas duas montanhas lá, a zaga mais alta do Brasileirão, lá, Hever e Rodolfo. Mas aí o pessoal lá da redação deu uma amarelada, hein? Porque aí eu mandei pra lá, falando, atualizei o blog e tal. Aí fizeram a chamada, botaram lá, Muralha e Ataque na ilha, e logo abaixo eles botaram um trecho do parágrafo inicial no qual eu explico que não é o Muralha e a Muralha, que o texto faz referência. Ele era amarelado e assim, pô, vai parecer que a gente tá fazendo propaganda enganosa aqui do bagulho. Teve um amigo meu que, em vez de acessar por lá, acessou pela postagem no Facebook, né, que eu sempre compartilho lá. Ele falou, quase teve um ataque. Quando ele leu assim, Muralha, ele clicou imediatamente para saber que papo era esse. E vamos polemizar? Eu acho que o Muralha em breve, caralho, 16 minutos, é foda, em breve vai acabar ganhando chance de novo, porque o Thiago tá cru e no momento é o que tem. Eu acho isso, mas enfim, vamos observar. Muito obrigado pela paciência de vocês, ainda tinha mais coisas no roteiro, mas fica para o próximo vídeo, quem sabe um vídeo noturno após o jogo. Muito obrigado pela presença, Arriba México! E um abraço para todo mundo aí. Se tiver alguém de outro país que assiste essa bodega, dá uma comentada aí embaixo para eu poder mandar um abraço também para os rubro-negros da Legião Estrangeira espalhados pelo planeta. Valeu, galera. Muito obrigado e até a próxima.